Então, vamos lá. Tá? Então, daquele jeito, eu vou dar um tempo para vocês tentarem, para ir praticando aí o raciocínio. Então, questão 6 aí do capítulo 2 desse módulo, tá? Fala, uma bola, partindo do repouso, escorrega sobre uma rampa inclinada plana, atingindo a velocidade escalar de 3 metros por segundo após 1 segundo de movimento. Determine para essa bola o valor da sua aceleração escalar, suposta constante, seu deslocamento escalar após o primeiro segundo de movimento, sua velocidade escalar após 2 segundos de movimento e seu deslocamento escalar após 2 segundos de movimento. Então, você tem duas informações inicialmente. Tá? Sai do repouso, chegou nessa velocidade, em 1 segundo. Tente calcular aí cada coisinha que ele pede. Tá? É bom essas questões que trabalha tudo, porque você vai praticando todas as equações, né? Vai calculando o que ele está pedindo. Quando você encontrar uma situação que pede só uma coisa, você já sabe o caminho que seguir. Tentem aí, 4 minutinhos aí para vocês. Pessoal, você poderia lembrar qual é a fórmula, por favor? Deixa eu colocar aqui, tá? Esse aqui foi sobre o MU. Então, seja. Então, vamos lá. As equações são: eu tenho uma aceleração agora, certo? Então, eu tenho algumas coisas. Aceleração é igual a variação da velocidade pelo tempo cadê? Variação da velocidade pela variação do tempo. Eu tenho que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu tenho que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? E eu tenho a torre séria, né? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais o deslocamento duas vezes, né? Duas vezes deslocamento vezes aceleração. Então, tem essas equações aí do movimento variável. Você vê aí qual que você vai utilizar. Lembrando que quando tiver aceleração e velocidade, pode ser mais ou menos, né? Quando for menos, você bota menos e sucessivamente. Ok? São essas aí. Volto para a questão agora. Deixa eu aumentar um pouco mais. Beleza. Está na questão, tá? Qualquer coisa, eu volto lá para a equação e assim sucessivamente.
E então, conseguindo aí analisar as equações para ver como é que faz? Uhum. Fiz 2 letras já. Beleza. E vamos lá? Vamos conferindo aí. Alguém pediu para entrar. Então vamos lá, certo? A letra A ele pede a aceleração, ok? Aceleração é fácil, né? Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, ó, ele saiu do repouso 0 e atingiu 3. Então, ele variou 3 em 1 segundo de movimento. Então, é 3 sobre 1, que dá 3, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do movimento, beleza? Alguma dúvida? Letra B. Não. Ele pede seu deslocamento escalar após o primeiro segundo de movimento. Então, adotando que ele sai da posição inicial 0, né? A gente pega aqui a equação da posição, né? Pega a equação da posição. Isso aqui é 0, a velocidade inicial, como ele partiu do repouso, 0. Só fica a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Opa. Então, isso aqui some. Só t ao quadrado sobre 2. Então, a posição final vai ser igual. A aceleração a gente descobriu que é 3. O primeiro segundo que ele quer, né? Então, 1 ao quadrado sobre 2. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. 3 dividido por 2, 1,5 metros. Alguma dúvida? Pessoal, pode falar. Se estiver muito rápido, se estiver acontecendo alguma coisa, pode falar. Se não entendeu alguma equação, algo fácil, beleza? Todo mundo ok? Sim. Beleza. A letra C. Ele pede o quê? Sua velocidade escalar após 2 segundos de movimento. Então a gente tem que usar a equação, né? Velocidade final, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Vamos pegar ela aqui. Essa é a velocidade final. Ele saiu do repouso, 0, né? Mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração é 3 e ele quer em 2 segundos de movimento. Então a velocidade final, metros por segundo, em 2 segundos de movimento, beleza? Tranquilo? Dúvidas?
pede o quê? Seu deslocamento escalar após 2 segundos de movimento. Eu uso a mesma equação aqui, só que agora o tempo é 2. Beleza? Eu vou botar só essa parte aqui. A posição final vai ser igual a acelerar. Igual. Lá. A aceleração é 3, vezes o tempo agora é 2 segundos, né? Quadrado sobre 2. Posição final. Vai ser 3, 2 ao quadrado, 4, 4 dividido por 2, 2, 3 vezes 2, 6 metros. Dúvidas? Podem falar, pessoal. Todo mundo que tenta fazer, bateu aí no valor que a gente está olhando aqui, as alternativas, as letras? Sim. Beleza. Quanto é que deu a B? A B Deu é 1,5. 1,5. Ah, Então tá certo aqui também. beleza. Tente fazer a 7 agora. Vou colocar lá. Tente fazer a 7. É no mesmo modelo dessa. Ele mudou os valores. Vai estar pedindo outras coisas. Então tente fazer aí a 7. Beleza? Mais 3 minutinhos aí para vocês tentarem. E aí, tá conseguindo de boa? Eu acho que tô. Eu acho. Não tá fazendo certo. Professor, Oi, pode falar. qual o sentido desse segundo segundo? Não é igual a 2 segundos não, né? Cadê? Na letra D. É, 2 segundos. Passou o primeiro segundo, depois o segundo, entendeu? Fica meio estranho de falar, mas significa isso. 2 segundos de movimento e 3 segundos de movimento. Vocês entenderam, né? Ou não? Alex?
Entendido. Aqui passou 2 segundos no movimento todo. Aqui é no segundo segundo. Entendeu? Não? Saquei. Alguém falou? Eu. Oi, Luan, é a Érica. Bom dia. Oi, Érica. Bom Você me dá um dia. minutinho aqui com os meninos? Tranquilo. Tudo bem? Bom dia, terceiro ano. Tudo em paz por aí? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, bom dia. Gente, olha só. Estou passando só para reforçar que semana que vem a gente tem processo de provas bimestrais, tá certo? O sistema vai ser aberto dia 13, que é segunda-feira, e a gente vai encerrar a semana de provas na sexta-feira, dia 17, ok? Então, a partir das 8 da manhã, todas as provas do dia estarão disponíveis para que vocês possam fazer. O sistema vai encerrar às 8 horas da noite. Então, é importante que vocês entendam para não deixar para a última hora, para não correr o risco de fechar o sistema e você não conseguir concluir sua prova. Outra coisa importante, cada disciplina vai ter uma chance de realização de prova. Então, a mensal foi uma adaptação. Algumas matérias a gente abriu 2 chances para que vocês pudessem fazer. Agora está todo mundo já craque, então não precisa ter teste. Você vai entrar na plataforma, vai iniciar, finalizar a sua prova e sair do sistema. Cada disciplina só tem uma chance para realização, ok? Dúvidas? Tudo certo, então? Obrigada, Luan. Tranquilo, Érica. Até mais. Galera, e aí, vamos lá conferir a 7? Para quem não fez toda aí, vai olhando a letra que a gente está fazendo aí. Se não deu para chegar até o final, a gente vai conferindo só. Não se preocupe não. Então vamos lá, letra A. O que é que ele deu aqui de informação para a gente? Ele deu que ele percorreu 1 metro no primeiro segundo de movimento. Tá? Então agora ele deu posição, deslocamento e tempo. Antes ele deu velocidade. A letra A ele pede o valor da aceleração escalar, tá? Que é constante, né? Então, como é que eu calculo isso aí? Qual é a equação que eu vou usar? Todo mundo entendeu que tem que ser essa equação? Alguma dúvida? Poderia ser a equação simples de aceleração. É porque você não tem o valor da velocidade, né? Porque ele deu distância e tempo. Se você usar essa equação aqui, essa que você está falando, né? Cadê? Essa da variação da velocidade? Essa que você está falando? Essa mesmo.
Não tem como, né? Porque você não tem o valor da velocidade. Não, porque velocidade não é o espaço pelo tempo, já tem os dois ali na questão. Mas, olha, essa é a pegadinha que acontece em muitas questões. A velocidade é o espaço pelo tempo no movimento uniforme. Aqui é um movimento variado, beleza? Sacou? Saquei. Então, tem esse erro aí. Quando você jogar aqui, ó, você tem a posição final que foi 1 metro. Isso aqui some, né? Que ele partiu do repouso. Aí você acha. A posição final foi 1. Tá? Deixa eu apagar esse T aqui, né? A aceleração você não sabe. O tempo foi 1 ao quadrado sobre 2. Sacaram aí? Então, o que vai ser a aceleração? Vai ser a aceleração? 1 ao quadrado é 1 sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Se você usasse lá, ia dar 1, né, Alex? Eu acho. Na outra equação. Exatamente. Dá 1, né? Não. Tá vendo a diferença? Então tem que ter cuidado com isso. Tá? 2. A letra B. O que é que ele faz na letra B? A distância total percorrida após 2 segundos do início do movimento. Então, agora, eu sei a equação, sei a aceleração. Consigo achar a posição final, certo? É a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, já que ele partiu do repouso, né? Do início até 2 segundos. Então, a aceleração é 2 vezes o tempo, que é 2, 2 ao quadrado sobre 2. Tudo 2, né? Quanto é que vai dar isso? 2 ao quadrado sobre 2 é 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 metros ele percorre, beleza? Alguma dúvida na letra A ou na letra B, pessoal? Podem falar. Beleza? Tudo certo? Vamos prosseguindo. A distância total percorrida após 3 segundos do início do movimento. Então, mesma coisa, só que agora o tempo é 3. AT ao quadrado sobre 2. Agora o tempo é 3, certo? O final vai ser igual à aceleração, que é 2 vezes 3 ao quadrado sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? 3 ao quadrado dá 9. O final é igual a 9 metros. Beleza? Dúvidas? Todo mundo acompanhando, todo mundo ok aí? Então, espaço maior. Agora que vem um pouquinho a diferença aí da sacada que eu estava tentando explicar para o Alex, que ele ficou na dúvida. A distância percorrida no segundo de movimento. Então, ó, passou o primeiro segundo, ele andou um pedaço. Ele quer saber o quanto que ele andou só no segundo momento lá de tempo, que é 1 segundo de movimento, certo? Então, segundo, é isso que quer dizer, né? Que é no número 2 de 1 segundo que passou. Ficou claro isso ou ficou mais complexo do jeito que eu coloquei? Não dá pra entender tranquilo. Pronto. Então, para saber isso, eu tenho que saber a equação, né? Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, para calcular o tempo, o quanto que ele andou, eu preciso saber a velocidade inicial dele nesse tempo, certo? Eu sei a aceleração e sei que passou 1 segundo, certo? De 1 segundo para o outro segundo, passou 1 segundo, certo? Do primeiro segundo até o segundo passou 1 segundo de tempo. Tranquilo? Então, para saber a velocidade dele, a velocidade no segundo aqui, vou deixar assim, tá? É a velocidade inicial, que ele saiu do repouso. Aceleração vezes o tempo. Eu sei a aceleração. E sei o tempo. Quanto é a aceleração? 2. E o tempo que passou foi do momento lá que ele está em repouso até o primeiro segundo, né? Estão conseguindo acompanhar, pessoal?
Ele quer saber o quanto que ele andou no segundo segundo, certo? Então, foi do primeiro para o segundo, tá? O quanto que ele andou, certo? Então, passou um segundo, a velocidade dele era 0. 2 vezes 1 fica 2. Então, a velocidade dele, inicialmente, no segundo segundo, tá? É igual a 2 metros por segundo. Ficou claro? Essa velocidade aqui é a velocidade inicial dessa equação. Então, a posição final vai ser igual à posição inicial, vou adotar como 0, né? Velocidade inicial 2, vezes o tempo que passou 1, mais a aceleração também é 2, vezes o tempo que passou 1 ao quadrado sobre 2. Vamos calcular essa bagaceira. 2 vezes 1, 2, mais 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, nesse segundo de movimento, tá? Ele andou 3 metros. Ficou claro, pessoal? Podem perguntar. A cada segundo que passa, a velocidade dele não muda? Então, a cada segundo que passa, a distância que ele percorre é diferente, porque é um movimento acelerado. Então, no primeiro ele andou, só vou chutar valores, tá? No primeiro ele andou 1, no segundo ele andou 3, no outro andou 5, entendeu? Vai mudando. Então, ele está pedindo em cada segundo desse o movimento, certo? Ficou melhor agora? Ficou claro? Então, vamos prosseguir. Letra E, você vai fazer a mesma coisa, só que ele quer para o terceiro segundo de movimento. Tá? Então, no terceiro segundo de movimento, quando começa, ele tem uma velocidade inicial, certo? Que é quando se passa 2 segundos. Do segundo até o terceiro, se passa um segundo de movimento, certo? Então, ele tem uma velocidade ali naquele ponto. Como é que eu calculo essa velocidade? Do mesmo jeito que eu calculei aqui, é do segundo. O terceiro segundo vai ser a aceleração, que é 2, vezes o tempo que passou, que é 2 nesse caso agora. Então, a velocidade no terceiro segundo vai ser quanto? 4, né? 4 metros por segundo. Aí, esse 4 vai para a equação da posição. Aqui. Então, posição final vai ser igual a posição inicial, corto, né? Velocidade 4 vezes 1. Do segundo segundo até o terceiro segundo, se passou 1 segundo, tá? Pode confundir porque é muito segundo repetido, né? A palavra segundo ficou meio estranho de se falar. Mas entenda o que está acontecendo no movimento, tá? Mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 1 ao quadrado sobre 2, certo? Ele andou aí, 4 vezes 1, 4, mais 1. Nesse caso, ele andou 5 metros. Tranquilo? Então, ó, em 3 segundos de movimento, a gente viu que ele andou quanto? 9 metros, né? Em 3 segundos de movimento, ele andou 9 metros. Então, ó, nesse aqui, no segundo segundo, ele andou 3. No terceiro segundo, ele andou 5. 5 com as 3, 8. Então, no primeiro segundo, ele andou 1 metro. Entenderam como é que funciona? Foi aquilo que eu falei. Ele andou 1, 3 e 5. Você quer saber no outro, você vai calculando e assim vai aumentando cada vez mais, porque ele está acelerando o movimento. Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode falar, viu? Professor, tem como explicar essa última parte, por favor? Vamos lá. Deixa eu ir pro print aqui, tá? É o seguinte. Tá bom. Seguinte. Vou marcar aqui algumas posições, certo? É o seguinte. No movimento acelerado, a posição muda com o quadrado do tempo, certo?
Então, ó, ele vai percorrer espaços diferentes, tá? No mesmo intervalo de tempo, porque eu tenho uma aceleração. A aceleração muda a velocidade e a velocidade altera o deslocamento. Então, no movimento uniforme, eu tinha pedaços iguais, lembra disso? Eu tinha pedaços iguais. Não importa o tempo que passasse, ele anda sempre igualzinho. Ok? Então, ó, se fosse uniforme, ele anda sempre o mesmo tamanho, tá? Eu não sou muito bom na mão, mas faço a forcinha para dizer que está igual aí, certo? Então, cada tempo que passou aqui, ó, passou 1 hora, ele andou esse pedaço. Passou outra hora, ele andou o mesmo pedaço. Sempre vai andar o mesmo pedaço no movimento uniforme. No movimento variado, não. Os pedaços são diferentes, certo? Então, na primeira hora ele andou esse pedacinho, na segunda hora já andou um pedaço maior, na terceira maior ainda, e assim vai aumentando, porque eu estou acelerando o movimento, beleza? E foi isso que a questão pediu, ele não pediu total, ele pediu quanto que ele andou de um para o outro, entendeu? A gente viu que o total, quando calculou aqui, deu quanto? 9, não foi? Só que ele quer saber quanto foi cada pedacinho, entendeu? Melhorou agora? Melhorou. Ó. Aí passou o primeiro tempo lá, que foi 1 segundo, ele andou esse pedaço. Aí ele quer saber desse para esse, ele andou quanto? Por isso que a gente teve que calcular. Porque quando está aqui, ele já tem uma velocidade diferente de antes. A gente calcula a velocidade daqui, aí vê o quanto ele andou aqui. Aí quando ele chega aqui, ele está com uma velocidade diferente de novo. Aí a gente calcula a velocidade aqui para saber o quanto que ele andou aqui. Melhorou agora? Boa. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Acho que dá tempo. Tá, vou botar logo a de gráfico, eu ia botar uma de equação aqui, mas a gente trabalhou muito a equação aqui, né? Então vamos para uma de gráfico. Tá aqui. Beleza, essa aqui, vamos lá. Questão 2. Beleza? Pense aí. 2 minutinhos, 5 minutos eu resolvo com vocês, tá? Mas pense aí 2 minutinhos para vocês tentarem criar alguma ideia. Então já vamos analisar o que está acontecendo aqui, tá? Fala o seguinte, a figura representa o gráfico da velocidade em função do tempo do movimento de corpo lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial v0, 12 metros por segundo. Beleza, na superfície de um planeta. Tranquilo? Então, ó, ele quer saber a altura máxima atingida pelo corpo. Então vamos lá. Então é o seguinte, primeira coisa, eu tenho velocidade em função do tempo. O que é que eu acho? Questão revisão 2, né? Como é que eu acho a aceleração ali, pessoal? Pelo gráfico. Você pega aqui, né? A informação que você tem. Ele foi de 12
Para quanto a velocidade? 0 em quantos segundos? 6 segundos. 6 segundos, beleza? Então, 12 sobre 6 dá... Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Certo? Aí ele quer saber a altura máxima atingida pelo corpo. Vamos lá, pessoal. A altura máxima, você sabe quando joga o corpo para cima, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade é quanto? Ele sobe e desce. Quando ele está no máximo, a velocidade dele é quanto? 12. Não. Eu 0. joguei o corpo para cima, 0. Aí eu jogo o corpo para cima. No máximo da altura ele para, né? Para poder descer. Então no máximo da altura é 0 a velocidade, certo? Entenderam a diferença? Não. Eu vou jogar uma caneta para cima, certo? Joguei. Quando ela chega na altura máxima, ela tem que parar para poder descer. Então quando ela para, a velocidade é 0. Então na altura máxima, a velocidade é 0. Sacou? É. Tá? Então, sabendo disso, vamos calcular o deslocamento. Tá? Velocidade inicial foi quanto? 12, né? 12. Tá? Mas, o que é que eu tenho aqui? Vezes o tempo, né? Velocidade vezes o tempo. Quanto tempo ele levou para parar, para chegar na velocidade 0? 6 segundos. Beleza? 12 vezes 6. Como a aceleração está contrária, né? Ela está subindo, então ela para, então vai ser menos. Menos a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, 6, tá? Sobre 2. Vamos ver quanto é que dá isso. 12 vezes 6. 72. Quanto? 72. 72. Beleza. Menos 6 ao quadrado, 36. 12 vezes 36. Opa, cliquei alguma coisa que não deveria. 36 sobre 2. Então vai ficar 72 menos 36. Quanto é que dá isso? $36. Eu acho. Deixa eu conferir. Mas acho que é isso. Tem lá? Letra B. Entenderam a relação? Tranquilo? Então, quando ele está na altura máxima, é porque ele vai ter que parar, né? Para poder descer. Então, a velocidade é 0. Você vê o tempo que ele levou para parar e joga na equação. Tranquilo? Então, vou encerrar aqui a gravação. Vou parar o compartilhamento. E tudo isso vai estar no site. Esses arquivos, tá? A aula, vocês acessam lá quem quiser revisar. Beleza? E até semana que vem. Alguma dúvida ficou, pessoal? Pode falar. Não.